uma live mais do que especial, porque a Clique Eduque 8 está comemorando seus 3 anos de existência. Aê! Muito Grande Sérgio bom. Nogueira, coordenando aí um projeto lindo que vocês vêm acompanhando junto com o Paulo, com o Sérgio, os fundadores da Clique Eduque 8. Hoje, 3 anos dessa história, 3 anos dessa linda trajetória. E aí, Sérgio, conta pra gente como é que você está se sentindo nessa data especial. Eu estou muito feliz, né? São 3 anos desde que eu e o Paulo nós concebemos o projeto, a ideia. Tem dias bons e outros dias não tão bons, tem dias difíceis, mas o que vale são os 3 anos, o que a gente construiu, os estudantes em geral, que a gente já conseguiu apoiar, que a gente já conseguiu transmitir nesses 3 anos uma mensagem, já apoiou, já fez o processo de mentoria. É um mix sentimento, né? Você sabe que a gente que tem uma origem também passou por que esses estudantes estão passando agora, né? Claro que algum tempinho atrás, mas e a gente sentiu muito essa falta de orientação, e encontrar isso, encontrar uma mentoria, encontrar um caminho é muito bom. Então o sentimento é legal, tem muita coisa construída, tem uma base, tem uma história construída, mas ainda quero fazer muito mais, queremos fazer muito mais. Parece que a gente nem começou. Quando eu e o Paulo, a gente pensou nesse negócio, né, na questão da educação, da mentoria, a gente pensava em usar mais a tecnologia, a plataforma. Então essa era a ideia, distribuir conteúdos de forma gratuita, e isso, infelizmente, a gente não conseguiu desenvolver. Então, nós partimos, foi uma grande mudança, partimos para o desenvolvimento de conteúdo, que era um tema que a gente, a princípio, não gostaria de fazer. Botar a cara de pau, né? A gente conseguiu, a gente partiu para o blog. Então, o blog é o lugar das ideias, é o lugar de desabafo, é o lugar de pensamento, é lembrar coisas que eu passei, coisas que eu vi, que eu vivenciei. Eu sempre falo, né, a gente de recursos humanos, assim, somos privilegiados de uma certa forma, que a gente vê o movimento que ninguém vê das companhias, do mercado de trabalho, e eu e você, assim, não só no Brasil, mas na América Latina, a gente tem essa visão, né? Então somos privilegiados nesse sentido. Então no blog foi que a gente deu vazão aos nossos pensamentos, às ideias, usando as ferramentas de inteligência artificial da melhor forma possível, mas colocar as ideias. Aí, a partir disso, praticamente a gente começou a criar os próprios roteiros para fazer. Vem para cá, para o YouTube, Instagram, TikTok, me meti no TikTok, eu e o Paulo, imagina, para produzir conteúdos e também continuar esse processo de transmitir ideias. Não somos gurus, não somos donos da verdade. O que a gente procura trazer é uma visão pragmática, ou seja, o que está acontecendo no mundo real, dado as nossas experiências. E você também tem um trabalho que você vem fazendo de mentoria, de ajuda fisicamente, né, no Instituto Semear e no Campi Praia Grande, né? Conta pra gente também como é que tem sido isso. A gente precisa botar a mão na massa, né, Yuri? Tá frente a frente com a realidade. Então, eu decidi também participar de outros projetos, além de algumas mentorias que a gente faz aqui na Clique Eduque 8, mas também participo de uns projetos do Instituto Semear, do Bússola Jovem, do Instituto Proa, do Campi Praia Grande, né, que eu moro aqui na Baixada Santista. E são lugares incríveis, realmente, de apoio ao estudante nessa transição. Eles atuam, obviamente, diferentes formas, maneiras, ou às vezes é 100% presencial, ou no modelo híbrido. Então, a ideia é aprender e também levar tudo que a gente tem desenvolvido, né? Colocar à disposição dessas instituições o nosso blog, os nossos conteúdos, os nossos vídeos, chamar pessoas desses projetos para conversar, para trocar uma ideia. Então, essa é a estratégia, a gente diversificar e apoiar não só estudantes, mas vivenciar esse ecossistema, né? E conta para nós o que você tem encontrado, assim, principalmente nesses 3 últimos anos, aí, acho que do tempo do projeto, nos jovens. Qual que é a realidade que você tem encontrado quando você vê os jovens de hoje em dia? Basicamente, o meu público é o público que é carente, que é de baixa renda. Uma coisa comum, falta a infraestrutura, né? Então, essa carência é uma coisa que choca. Então, essa é a primeira coisa. A segunda, as realidades de família, talvez seja o primeiro lugar, né? A estrutura familiar, as dificuldades, a complexidade, nossa, cada história, cada situação que realmente afeta bastante. E o terceiro, que é
uma visão em relação à vida, né, Yuri? É assim, pouca crença em si mesmo, então baixa estima, não vê um futuro, não consegue enxergar um futuro, não consegue confiar nesse futuro. E uma barreira muito grande às ideias, por incrível que pareça, coisas novas, assim, as pessoas muito no seu meio, na sua comunidade, no seu meio, na sua forma, com seus amigos, o jeito de pensar, entendeu? Então, são barreiras que a gente precisa atravessar para a gente chegar no indivíduo e conseguir o autoconhecimento, os sonhos. E aí começa essa jornada. Eu lembro que quando eu estava fazendo uma transição de analista para gerente, uma das minhas gerentes me disse: Yuri, é isso que você quer? Você tem que pensar e você tem que, inclusive, desde já se vestir como. E, na época pareceu uma bobeira, mas que depois fez total sentido. Você frequentar os mesmos lugares, você se vestir como, você pensar da mesma maneira, isso te ajuda com que o processo flua naturalmente. Então, Yuri, falando da minha experiência, assim, eu até um tempo, assim, na minha adolescência, eu não achava que eu poderia viajar o mundo. Eu vi um mundo limitado, que eu poderia fazer uma faculdade, que eu poderia ter minha casa própria. Que eu olhava meus familiares, meus É isso. amigos, não era essa E a realidade que eu ninguém encontrava. tinha, né? Exatamente. Como sonhar com uma coisa que não está, muitas vezes, ali no teu meio, né? Que é o que a gente está Uhum, falando. Se você fica olhando ali para o uhum. teu entorno, muitas vezes os pais, amigos, vizinhos, parentes, que não tem essa realidade, você vai, ou que tem uma realidade até um certo limite, você vai se limitar a essa realidade, né? Você não tem referência. Então é assim, né, Yuri? Você deve ter escutado, ó, vai trabalhar, vai qualquer coisa, entendeu? Negócio, arrumar dinheiro, sai logo de casa. Assim, você entende, assim, não sei se você passou Sim, por isso, mas super, eu acho super. que todos falam isso, entendeu? Essa pressão, ao mesmo tempo, de ganhar dinheiro, de ter a vida própria, de começar, entendeu? Então você é empurrado, você não é preparado, você tem aquele meio que muitas vezes limita, infelizmente, e você é empurrado, né? Então, e aí? Mas vamos Né? voltar, porque hoje também é dia de falar de coisas boas, de coisas boas. Conta mais da mentoria pra gente, Sérgio. Tem uma grande parte das experiências, a maior parte delas, Yuri, é uma satisfação incrível quando você tem ou é uma turma, ou é um processo individual, ou em grupo, é um grupo grande, é um grupo menor, e você vê aquelas pessoas interessadas, perguntando, dispostas a justamente quebrar esse ciclo todo que a gente está falando, né? E quando a gente fala de sonho, ou seja, quando tem um engajamento e cria essa conexão, que eu acho que é o grande desafio, né? Então, é muito bacana ver esse processo, você vê a transformação mesmo. Quando aquela pessoa engrena, quando ela tomou aquele gosto, quando ela começa a fazer os primeiros cursos, a adquirir novos conhecimentos, levantar uma série de questões, às vezes até mudar um pouco os sonhos e ajustar, né? Que isso é muito bacana. É incrível, sem perder a realidade, né? Da condução, do ônibus, da família, ninguém está perdendo nada. A limitação só tem um celularzinho, um Wi-Fi, não tem plano de dados, então tem que ser na casa de alguém. Tem gente que vai para um lugar público e aquele sinal que tem. Então, são mil histórias, mas esse processo de transformação, quando ele começa, pô, é incrível. Contagiante, assim, ouvir você contando. Parece que você vai contando e teu olhinho lembrando aí, talvez, dos rostos das pessoas que você fez ou tá fazendo mentoria e tá vendo essa evolução. Então, é contagiante, é gratificante e é incrível, como você falou. Então, parabéns, parabéns pelo trabalho mesmo, mesmo. Quais são os sonhos, assim, ou aquele que é o futuro mesmo? Quando você olhar e falar, alcancei o que eu tanto sonhava com esse projeto. Conta pra gente. O sonho é o mesmo de 3 anos atrás, né? O sonho é influenciar milhares de jovens pelo Brasil, entendeu? Esse é o sonho, entendeu? Conseguir ajudá-los, né, nessa reflexão e nessa transição, né, que eu falei inicialmente. Esse é o sonho, ter volume, ver um impacto relevante na vida de muitas pessoas, de muitas famílias, né, Yuri?